São Paulo toma decisão de não renovar com o jogador que vai sair de graça, rapaz. Vamos falar muito aí sobre isso. Reunião aí importante no São Paulo pra gente comentar com vocês. Vamos falar muito também sobre os bastidores aí pegando fogo com Casares, Belmonte. Tem informação sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Esse ano, infelizmente, como todo mundo sabe, não tem mais jogo do Tricolor no Morumbi, né, cara? Uma piada de mau gosto, já comentamos muito sobre esse assunto aqui. E olha só, São Paulo encerra temporada no Morumbi com bom aproveitamento em 2025. Eu não acho que esse aproveitamento aqui não é bom, não. Tá? A matéria aqui do UOL, né, colocou que é um bom aproveitamento. Eu acho que não é, tá? Se eu pegar até outros recortes aí, né, de outros momentos do São Paulo, for pegar aí exemplo de outros times também, cara, não é bom esse aproveitamento aqui não. A vitória por 2-0 sobre o Bahia no último sábado marcou o último jogo do São Paulo no Morumbi em 2025. Foram, nessa temporada, 21 jogos no estádio com 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, tá? 6 derrotas em 21 partidas em casa é muita coisa. Tanto que o aproveitamento é de 62%, somando aí todas as competições, né? Aí é Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Todas as competições aí, entendeu? Cara, assim, não é um aproveitamento bom, né? Bom mesmo, não é, né? Tipo assim, como eu falei, se você pegar outros times aí também, outros times grandes aí, tem aproveitamentos melhores. O próprio São Paulo em outros anos e outros recortes aí, se você for lá, tem aproveitamento melhor aí do que esse. São Paulo vacilou muito, cara, com muito jogo bobo em casa. Se tu for parar pra olhar esse ano, cara, o São Paulo, só de cabeça aqui, ó. São Paulo perdeu pro Ceará em casa, tipo assim, cara, tu não pode perder pro Ceará em casa, cara. Se eu não me engano, foi a primeira vitória do Ceará no Morumbi, se eu não me engano, pelo Brasileirão, né? Se eu não me engano, nunca tinha vencido. Então pra você ver como é que é. É um tipo de jogo que você não podia perder de jeito nenhum pro Ceará. Aí a gente pede pra ele deu em casa ainda, também que não podia perder aquele jogo, né? Que a gente precisando vencer para levar pros pênaltis, para classificar, a gente vai e perde de novo. Também é um jogo que não podia perder. Aí eu lembro que perdeu, se eu não me engano, foi pra. Se eu não me engano, foi pra Ponte Preta que o São Paulo perdeu no Paulistão. Eu acho que foi pra Ponte Preta, se eu não tô enganado, no Paulistão. Então, tipo assim, cara, teve muito jogo, cara, que, tipo assim, o São Paulo não pode nem pensar em perder. Entendeu? O próprio Palmeiras, que mais seja um time forte, um clássico, mas, pô, a gente tava vencendo de 2-0, tomamos 3. Também não pode, de jeito nenhum. Né? Então, o São Paulo vacilou muito esse ano jogando em casa. Perdeu o Palmeiras só em casa, 2-0 no Brasileiro. Entendeu? Não perdeu, mas empatou com o Sport, pô, que a não sei quantas rodadas já tá rebaixado. Então, tipo assim, São Paulo vacilou muito esse ano em casa contra times muito fracos, né? Aí os 3 jogos aqui, né, contando todas as competições, né? Mirassol, Sport pelo Brasileiro, Ceará pelo Brasileiro, contra a Ponte no Paulistão. É, tipo assim, muito jogo bobo que não pode perder. Tipo assim, não pode perder de forma alguma. Perder um aqui, outro aqui faz parte. Mas é muito jogo, né, que o São Paulo deixou de ganhar aí em casa. E tem esse aproveitamento aí de 62%, né? E tipo assim, até o jogo contra o Bahia, por exemplo, que foi a última vitória e o último jogo em casa, a gente viu, por exemplo, 3 derrotas seguidas em casa. Tipo assim, eu nem me lembro qual foi a última vez que o São Paulo perdeu 3 jogos seguidos em casa, que foi contra a LDU, Ceará e Palmeiras. Tipo assim, 3 derrotas seguidas em casa. Tipo assim, não é também normal perder 3 jogos assim em casa. Entendeu? E, cara, não é um bom aproveitamento bem ok, tá? Tipo assim, 6 derrotas aí em 21 jogos é muita coisa, tá? Se você for olhar aí, como eu falei, próprio São Paulo em outras temporadas, pegar outros clubes também como parâmetro, esse aproveitamento aqui de 62% é pouco, é baixo, né? São Paulo vacilou muito aí jogando em casa na temporada e agora é Vila Belmiro, né? Vamos lá ver como é que vai, vamos ver como é que vai ser isso aí, porque olha, esse negócio aí é complicado de ter que jogar na Vila. Aí vai ter agora uma porrada de shows no Morumbi, entendeu? E tá aí, ó. O gramado do Morumbi passará por um replantio completo após a sequência de shows marcado para a próxima semana, para as próximas semanas, né? Porque tem show aqui a rodo, menino. Começa, olha só. Eu não vou nem falar o nome aqui dos shows, né? Porque tem nome aqui que eu nem sei, que eu né, não acompanho, então, pô, tem uns aqui que eu não sei nem falar o nome. Aí, olha só, os shows começam. No dia 31 já agora tem show. No dia 1º tem show. No dia 8 tem show. No dia 15 tem show. Nos dias 22 e 23 também tem show. Vai dar uma porrada de show que vai ter aí, né, nesse próximo mês. E por isso que não tem mais jogos do São Paulo em casa aí, entendeu?
Com o intenso uso do estádio, o campo ficará danificado e não poderá mais receber jogos em 2025, já que o processo de replantio exige um tempo para que o novo gramado se consolide antes de ser utilizado novamente. Tá? Então tem essa questão. São muitos shows, né? Muito nesse tempo para vocês aqui são, como eu falei, né? Deixa eu somar aqui, ó. São um no dia 31, dia 1º tem, dia 8 tem, dia 15 tem, dia 22 tem, dia 23 tem. Então são 6 dias de shows aí que vai ter, né? E depois, né, cara, vai ter esse replantio aí, né, cara? Esse gramado que tá atual lá, evidentemente não vai ter como mais jogar nele, né? Não vai aguentar 6 shows, tanto que depois, né, vai ter o processo de replantio, né, pro novo gramado. Aí quando você faz esse processo de replantio, demora, né, para poder utilizar depois. É por isso que não tem mais jogos esse ano em casa, entendeu? Porque demora também até o gramado ficar nas condições ideais de poder ter condição de receber jogo, né? Então é muito show e ter um tempo, né, pós-replantio aí, para o gramado ficar nas condições ideais para jogo. Então só vai ter jogo mesmo, né, lá para na metade pro fim de janeiro, que é quando começa ali o Paulistão, né, e depois começa o Campeonato Brasileiro, né? Então complicado isso aí, né, cara? Complicado. Eu tinha esquecido dessa parte ainda, né? Porque é muito show, mas tem também a questão do novo gramado que eu né? Do replantio e esse tempo que exige até ter condição. Eu tinha até esquecido dessa parte ainda, né? Por isso que estamos em outubro, né? E nem tem mais jogo lá, né? Isso que a gente tá em outubro aí, ainda, né? Enfim, complicado, né, rapaz? Essa situação aí é complicado demais. É complicado demais. Vamos seguindo aqui agora, rapaziada. Comentamos com vocês aqui outra informação que saiu do UOL, né? Que dentro do São Paulo ninguém tem nenhuma dúvida de que o Crespo permanece para 2026. Ele deixou, né, nas entrelinhas da última coletiva, não sei se fico, que não sei o que, ele deixou isso em aberto depois do jogo contra o Bahia. Aí o que acontece? Comentamos já, né, que no São Paulo ninguém nem pensa que ele vai sair. Tanto que esta semana, tá? Já agora, vamos ter a primeira reunião, tá? Já para começar o planejamento para 2026. O Crespo, evidentemente, vai participar porque ele é o técnico, né? Ele vai dar aval aí, né, sobre jogadores, né? Esse aqui não interessa, esse aqui pode liberar, esse aqui não quer que novo, que eu não vou contar com ele. Então, ele vai participar do planejamento para o ano que vem, falar o que precisa para 2026 e tudo mais. Vamos lá, informação do UOL. O técnico Hernan Crespo participará da primeira reunião de planejamento do São Paulo para a próxima temporada. Está marcado para esta quarta-feira, amanhã, né? Amanhã, né? Hoje é terça, amanhã é quarta-feira. O técnico Arritino é considerado peça-chave para a composição do elenco no ano que vem. O encontro acontecerá no CT da Barra Funda e contará com o Júlio Casares, presidente do clube, o Márcio Calor Magno, superintendente de futebol, além dos membros da diretoria de futebol, que é aí o Carlos Belmonte, o Rui Costa, o Nelson Ferreira e o Fernando Chapecó, além do Muricy Ramalho. Até hoje eu não sei o que esse Nelson Ferreira e o Chapecó falam no São Paulo. Eu queria saber muito o que esses dois cidadãos eles agregam no São Paulo. Eu queria muito entender, né? Mas até agora a gente não tem explicação. Aí não, a gente tem politicagem, né? Na verdade, a gente tem politicagem aí exclusivamente, tá? Então você e as pessoas que vão participar da reunião, tá? Casares, Márcio Calor Magno, Belmonte, Rui Costa, Nelson, Chapecó, Muricy e o técnico Hernan Crespo aí. Além dos dirigentes, o Crespo participará de parte da conversa, segundo apurou o UOL. A reunião vai ser a primeira de outras que vão compor o processo de planejamento para a temporada de 2026, tá? Então, tipo assim, dentro do São Paulo, ninguém tem dúvida, nossa, não sei se o Crespo vai ficar, que não sei o que, até porque ele tem contrato até o fim do ano que vem. Então, tipo assim, ninguém nem pensa em mandar ele embora e nem que ele vai sair, né? Muito claro lá que ele fica por enquanto, tanto que amanhã tem reunião que ele vai participar pro planejamento 2026. A questão no São Paulo de quem fica e quem sai, a questão é o Belmonte, né? O próprio UOL acrescentou aqui, ó. O foco principal deste momento, no entanto, não é o futuro de Crespo e sim do Carlos Belmonte. O diretor de futebol disse que não pretende pedir demissão, mas viu a sua relação com o Casares ser afetada por divergências em torno do FIP, que é o projeto aí Pacotia, né? E esse projeto é considerado chave, né, por aliados do mandatário. Ele e os aliados, né, do Belmonte aí já falaram que não vai assinar esse negócio, que não concorda, que não aprova. Então tem essa divergência aí de Casares e Belmonte, além também da eleição do ano que vem, né, que cada um vai para um lado aí.
Outro episódio considerado sensível por aliados foi a chegada de Calor Magno no dia a dia da Barra Funda, por meio de um ato administrativo de Casares, que também passou a despachar no centro de treinamento. Né? O Márcio Calor Magno começou também a participar do dia a dia, né? Ali no CT do São Paulo. O grupo político de Belmonte, o Legião, que atua abertamente contra o FIP de Cotia, eles entendem que a presença de Calor Magno, principal cotado à sucessão presidencial nas eleições do ano que vem, no CT é uma manobra política de Casares. Tá muito claro para todo mundo que isso aí, né, que o Casares pegou o Márcio Calor Magno, colocou ele no CT, porque é uma manobra política, né? Já é um sinal aí de que ele vai ser o candidato do Casares em 2026. Isso é uma situação que ficou muito clara, né, cara? Muito clara aí mesmo, tá? Membros da situação, por outro lado, veem a presença do superintendente de futebol no CT da Barra Funda como essencial para o desenvolvimento do projeto em 2026. Então é assim, a situação, né, que apoia o Casares entende que é necessário realmente ele estar no dia a dia, estar participando, estar mais ativo. E do outro lado, né, na questão do Belmonte e seus aliados, entendem que isso aí é claramente uma manobra política, né, para o Márcio Calor Magno ser o candidato do Casares ano que vem. Né? Então isso aí é a situação muito clara, aí, entendeu? Aí outro ponto que é importante. Enquanto o Belmonte lidera o futebol, o Calor Magno será responsável por adequar as demandas financeiras ao teto de gastos impostos pelo FIDIC, em parceria com a Galápagos. Tá? Então, assim, o Belmonte é o cara do futebol, né? Infelizmente, porque ele é o diretor. Então, o Belmonte vai ficar com a parte de futebol, que é o cargo dele. E o Márcio Calor Magno vai cuidar mais da parte financeira, cuidar mais da parte do dinheiro, cuidar mais da parte do teto de gastos, cuidar da parte do FIDIC, né, que é o que o São Paulo tem aí com a Galápagos. Então o Calor Magno vai ter essa função de trabalhar mais na parte financeira, né, por mais que ele esteja também, né, agora no dia a dia do CT da Barra Funda, né, mas ele vai ficar aí mesmo com a parte das finanças, né. Rapaziada, triste porque a política pura e infelizmente a parte da política é importante em qualquer lugar, em qualquer cenário a política é importante. Só é ruim quando a parte política ela fica acima do futebol, fica acima do campo, fica acima do clube, que é o que acontece nos clubes de futebol. Os clubes de futebol quebram, vivem em crise, vários clubes são destruídos por conta da política. Aí já não é legal, né? E infelizmente é algo que a gente tem que comentar, porque a gente está falando aqui de candidatos, de possíveis candidatos aí de que vão ser presidente, né, no futuro do São Paulo, então não tem como não falar sobre isso. Política não é um assunto legal, a gente gosta de falar de futebol, de jogo, de jogador, né, de jogos, mas infelizmente essa parte que tem que comentar. Até porque se o São Paulo chegou num momento tão ruim como está agora, é por causa da política. Né? Política e más gestões. Né? As más gestões que tiveram foi muito por conta também de pessoas que não eram profissionais, de pessoas que não tinham condições, né, de estar na diretoria e de tomar tantas decisões importantes, né, que tomaram quando estiveram em sugestões. Aí eu falo da gestão do Casares, né, da gestão do Leco, aí dá muitas pessoas que participaram das sugestões que não tinham condição de estar lá. Aí colocaram o clube no buraco que está. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, por mais que não seja algo legal. A gente quer falar de jogador, contratação, saída, campo, jogo, mas essas coisas fazem parte. Então, até porque é aquele negócio que eu sempre falo para vocês. O campo, irmão, só reflete o que é a parte lá de cima, que é a diretoria, conselho e aquela rapaziada lá. Por isso que é importante comentar. Não tem jeito, né? Infelizmente não tem jeito. Não tem como fugir disso. Não tem como. Bora falar aí sobre saída no São Paulo, Gabriel? Tá aí, ó. Alexandre Vieira. A saída de Emiliano Rigoni deve abrir espaço para jovens da base. O atacante argentino não atingiu as metas previstas em contrato para renovação automática, né, para 2026, e por hora a diretoria não planeja renovar o seu contrato. Então até aqui a diretoria não tem interesse em renovar o contrato do Rigoni. Até aqui, por enquanto, pode ser que tenha reviravolta, tem muito jogo ainda, mas até aqui a diretoria não tem interesse em renovar com ele. Aí tem esse negócio de abrir espaço para a base. Com isso, a tendência é que o Paulinho, o Gustavo Santana, destaque do Sub-20, sejam integrados ao elenco principal em 2026. Ambos agradam o técnico Hernan Crespo. Paulinho, inclusive, já foi para o banco em alguns jogos nessa temporada. Enquanto o Gustavo Santana, contratado junto ao Cuiabá, vem se destacando nas competições de base. Tá? Então o Rigoni, por enquanto, a tendência é que ele saia.
E com ele sair, na ideia abrir espaço para o Paulinho e para o Gustavo Santana. A questão é o seguinte. Eu me lembro muito bem que no começo do ano o papo era o seguinte. Vai embora o Wellington Rato, vai embora o Eric, que é para poder dar espaço. Dar mais espaço para o William Gomes, que já tinha subido para o time de cima. Para dar espaço para o Lucas Ferreira, que ia subir, né? No começo do ano ele ia subir ainda. E o Henrique Ramos. Então o papo era esse. Vai embora Eric e o Wellington Rato para dar espaço para o William Gomes, para o Lucas Ferreira, para o Henrique Ramos. Acabou que não fizeram isso, né? Os garotos foram vendidos a preço de banana, aí depois chegou Rigoni, chegou Tapia, chegou Gino, chegou uns caras aí, nada a ver, que nem era para ter vindo, que só tiraram espaço da base. Enquanto venderam a base por dia de pinga, né? Aí vende a base por dia de pinga e contrata jogador meia boca, como é o caso do Dineno, como é o caso do Tapia, como é o caso do Rigoni, né? Vendeu um monte de jogador aí no meio do ano e contratou esses caras. Então, tipo assim, se o Rigoni for embora, não renovar, vai abrir espaço pro Paulinho? Vai abrir espaço pro Gustavo Santana, pros outros garotos? Pro Luca, vai abrir mesmo? É difícil acreditar, porque a gente já viu esse papo antes e não aconteceu na prática. Não aconteceu na prática. Luciano é o segundo jogador com mais gols no Brasileirão desde que estreou pelo São Paulo. Desde que o Luciano chegou no São Paulo, ele marcou 60 gols no Brasileirão. Apenas um jogador fez mais gols que o Luciano desde que ele estreou no São Paulo. Foi o Pedro. O Pedro tem 67 gols desde que o Luciano veio para o São Paulo e o Luciano tem 60. Você vê a importância do Luciano no São Paulo. Né? Ele tem números muito importantes aí. Né, cara? Tem gente que não gosta, mas o cara é importante. Isso não tem como negar. Só o Pedro fez mais gol no Brasileirão do que o Luciano desde que o Luciano chegou. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.